juiz Sérgio Moro, melhor dizendo, o ex-juiz Sérgio Moro, foi trabalhar numa firma de consultoria. Vamos ver alguns pontos aqui nesse vídeo que são os seguintes. Número 1, ele não disse exatamente o que vai fazer nessa firma de consultoria. E aí, número 2, nós temos que acreditar que tudo que ele fará não traz ou não teria ou não terá nenhum tipo de conflito de interesse. Número 3, vou abordar todos esses tópicos. Se houvesse um juiz como o Sérgio Moro, jamais acreditaria nessa justificativa. Iria logo dizer, ali tem corrupção. Número 4, ele se especializou em tomar decisões que acabaram destruindo empresas. E aí ele vai agora trabalhar para ajudar a reconstruir a empresa. E nós saberíamos que se hoje estivesse operando no Brasil uma Lava Jato que utilizou os mesmos critérios que Sérgio Moro utilizou, ele teria muita dificuldade, então vamos explorar todos esses aspectos do atual trabalho do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Antes disso, inscreva-se no canal, não esqueça de comentar os vídeos, não esqueça de divulgar o canal para seus amigos. Bom, Sérgio Moro teve uma carreira na magistratura, na primeira instância, todo mundo sabe o que aconteceu, caiu na mão dele a possibilidade de investigar o PT, investigar Lula, e ele utilizou de todas as manobras possíveis, que todo mundo sabe, isso é uma coisa factual, o juiz no Brasil, não só ele teve, mas todo juiz no Brasil tem muita autonomia. Nós vimos agora no julgamento do STF sobre a reeleição, a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre. A Constituição veda a reeleição na mesma legislatura e os juízes máximos do nosso país, 4 juízes, votaram dizendo que a Constituição não vedava. Então, a margem de manobra de um juiz no país é muito grande. Isso não se aplica somente aos juízes mais elevados, ou o grupo mais elevado de nossa carreira judiciária, mas todos os juízes são assim. Eu tenho livros aqui, eu já fiz um vídeo, sobre eu tenho um vídeo no meu YouTube sobre esse livro aqui, do princípio do livre convencimento motivado. Os juízes seguem isso e com isso eles podem justificar praticamente qualquer coisa. Eles foram livremente convencidos, se convenceram livremente, tem uma motivação para o convencimento. Então, quem diz no Brasil, por exemplo, o que é válido como prova e o que não é válido é o juiz. Então, Sérgio Moro, na primeira instância, se utilizou disto aqui. Repito, isso não é excepcional. Tem vários juízes aqui falando, eu marquei aqui, tem um vídeo meu que com essas marcações eu li algumas coisas aqui dizendo, o juiz diz, olha, não existe a lei. Tem um juiz que diz isso aqui dentro, não existe a lei sou eu, a lei é o que eu digo que é a lei. A gente está vendo isso no Supremo toda hora, vimos agora mais recentemente, nesse julgamento da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, vimos no julgamento de Lula, mas o julgamento de pessoas comuns acontece exatamente dessa forma. Lula não foi um julgamento comum, e Sérgio Moro atuou daquele jeito, ficou muito famoso, ficou muito popular junto à opinião pública, passado o processo eleitoral, todo mundo sabe o que aconteceu dentro do processo eleitoral, tinha aquela delação fajuta do ex-ministro Antônio Palocci, ele divulgou na reta final da eleição, e ele recebeu um convite para ser ministro de Estado de Bolsonaro. E ele aceitou o convite, só que com isso ele teve que pedir a exoneração da carreira de juiz, e ele pediu a exoneração. E ele foi para o governo Bolsonaro com a mentalidade de juiz. Vamos recordar que, enquanto juiz, tudo que a Lava Jato fez, eu não vou aqui ficar utilizando a palavra perseguição, etc., mas tudo que a Lava Jato fez, ela não buscou preservar a saúde das empresas. Sempre se dá como exemplo os Estados Unidos, que os Estados Unidos eles punem o executivo, mas não punem a empresa. Hoje, eu duvido que a Odebrecht, tal como ela consiga se reerguer e várias empreiteiras brasileiras. Por quê? Por uma questão de imagem.
né, muito menos do que por outras questões, né, que também são relevantes, mas por uma questão de imagem. Quem é que vai querer, no governo, fazer uma licitação e que, eventualmente, a Odebrecht seja vencedora dessa licitação? Ninguém, porque aí vão dizer, olha, beneficiou, está ganhando dinheiro, tem propina aí. Esse é que é o ponto. Tá? Então, ele, na sua atuação como ministro, ele acabou por destruir, né, a engenharia, né, contida nessas empresas, o saber de engenharia contido nessas empresas. Ele não preservou, de novo, era um caminho possível, punir as pessoas e preservar as empresas. Isso não aconteceu. Aí ele foi para o governo Bolsonaro, entrou em conflito com o presidente. Eu, pelo pouco que eu entendo de política, tanto de meus estudos quanto da convivência com os políticos, eu acho muito complicado, né, alguém sair do governo atirando no presidente da República. Foi o que ele fez naquela entrevista. Aquela entrevista era praticamente uma delação premiada. A entrevista, inclusive, motivou a abertura de uma investigação sobre Bolsonaro. Quer dizer, quando alguém é convidado para ir para o governo, esse alguém tem que se sentir, sei lá, elogiado, lisonjeado, né? O presidente da República deu para ele uma vaga de ministro, na época eram superministros, ele e Paulo Guedes. É uma coisa que eu sempre penso que deveria haver uma gratidão eterna, né? Maneira de falar, forma de se expressar, né? O Ciro Gomes foi ministro de Lula, Cid Gomes foi ministro de Dilma, conviveram, sentaram na mesma mesa para conversar, negociar, tomar decisões. Eu acho inadmissível que um ministro saia de um governo, qualquer que seja ele, e depois passe a atacar quem o convidou. Isso daí eu considero, do ponto de vista ético, né? Tudo bem, é a ética que eu defendo, né? Alguém pode dizer, não, ele tem que estar independente, deve criticar, mas ele saiu atirando no dia da demissão, né? E aí ele perdeu, ele já não tinha apoio do mundo político, e ele perdeu o apoio de Bolsonaro. E aí a vida de Sérgio Moro ficou muito difícil. Ele tentou ser professor numa universidade em Brasília, não conseguiu. É óbvio que contatos políticos sempre atuam. Teria dado algumas palestras, ia virar professor, Uniceub, teria dado algumas palestras por Zoom e a coisa morreu ali. É provável que, por pressão, a Uniceub tenha dito, não faz sentido tê-lo aqui. E a vida de Sérgio Moro foi sendo cercada. Em algum momento ele declarou que ia para os Estados Unidos. Até nos Estados Unidos deve ser difícil ele se alocar numa universidade, porque as universidades com tendência liberal, né, que é de esquerda, no caso americano, no dizer deles, chama-se liberal, dificilmente o chamariam. As de direita poderiam bloqueá-lo em função da relação de Bolsonaro com Trump e com o trumpismo. Enfim, não é algo trivial ele ir dar aula nos Estados Unidos. E aí, uma firma de consultoria, está dito, a firma de consultoria não é um escritório de advocacia. Qualquer um pode imaginar que essa firma de consultoria tem advogados atuando numa parte mais advocatícia, mas não é uma firma de advocacia, uma firma de consultoria. Sérgio Moro aceitou um salário bastante alto, um salário próximo de R$150 mil por mês, para ser consultor. Consultor, eu vi que a OAB de São Paulo impediu ele de exercer a advocacia, mas ele não seria advogado lá, ele seria consultor. A questão é, que consultoria ele vai dar? Não ficou claro que consultoria se vai dar. Uma consultoria, se a Odebrecht é cliente, se a OAS é cliente dessa firma, seria uma consultoria que beneficiaria essa firma. Mas que consultoria é essa? O que eu consigo imaginar é lobby, não no sentido negativo da palavra, não lobby no sentido da corrupção, não isto, né? Que foi até o que o Sérgio Moro fez questão de taxar no lobby, né? Mas lobby no sentido, Sérgio Moro conhece o aparato jurídico brasileiro, a Odebrecht pode estar tendo um problema, um juiz querendo, todos os juízes querem, algum processo da Odebrecht vão querer ser contra a Odebrecht, e ele vai lá, marca uma audiência com o juiz e vai lá e explica, olha, por favor, não faça isso, a Odebrecht já fez isso em termos de conciliação, de compliance, fez isso. Então vai passar informação ao juiz, que esse é o lobby correto, é o lobby na base da persuasão na informação, para defender o cliente da empresa, de tal maneira que o juiz, isso daí, caso não haja, né, aí é uma coisa de regimento da magistratura, de como é regulada a magistratura, quem o juiz recebe ou deixa de receber, eu não estou discutindo essa questão,
né, o Sérgio Moro é alguém muito bem visto pelos juízes brasileiros, então eu não acredito que ele tivesse nenhuma dificuldade de marcar com juiz, com qualquer juiz que fosse, para juiz que ele soubesse que iria tomar uma decisão acerca de algum processo da Odebrecht. E lá, eu imagino, tá? Eu não estou falando que seja isso, eu imagino que seja isso, mas seria importante que ele dissesse de público. Ele não diz, ele não está sendo transparente, tá? E aí a gente veria qual é a atividade deles, se há, não há conflito de interesse. O que está acontecendo é um absurdo, né? Alguém que atuou da maneira que atuou, condenou, prendeu Lula. Praticamente para alguns ele hoje é o ex-futuro presidente do país, né? Iria ser candidato a presidente, termina aí, não sei se termina ou não, mas enfim, essa aventura dele da magistratura para o governo, entrando na política, acaba, né, tá tendo aí um desfecho, pelo menos temporário, trabalhando numa firma que defende empresas que ele acabou ajudando a destruir. Enfim, lamentável. Um grande abraço, por favor, curta o vídeo, comente os vídeos, traga amigos para aderir ao meu canal de YouTube. Um grande abraço.